Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, entramos na Tua presença em oração, meu Pai, nesse momento, para te apresentarmos, meu Deus, esse culto, onde iniciamos agora, meu Deus, iremos render graças ao Senhor, iremos glorificar o Teu nome, iremos tão somente cultuar a Ti, Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor vinha lançando por terra os empecilhos, as barreiras, tudo aquilo, meu Deus, que possa tentar impedir o Teu agir nesse lugar. Que a Tua presença venha ser derramada nos corações, que vidas venham ser impactadas nessa noite. Meu Deus, vem trazendo a Tua palavra, o ensino da Tua palavra, a doutrina, a sã doutrina, aos corações, meu Pai. Vem usando, meu Pai, aquele que vai louvar, aquele que vai pregar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Glorificado seja o Teu nome em todo momento, meu Pai, nesse altar, nessa noite. Meu Deus, toma, Senhor, a direção. Derrama do Teu Espírito Santo sobre o sedento. Batiza com o Teu Espírito Santo. Traz renovo espiritual para a Tua igreja, meu Pai. Toma, Senhor, a direção. Toma o primeiro e toma o último lugar, porque sem Ti nada podemos fazer. Quem crê diz? Amém. Bate palma para o Senhor.
Celebre o nome dele. Ele morreu na cruz do Calvário para te dar salvação, aleluia. A noite que nada e ninguém que roube a atenção do culto nesse momento. Adore. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17.
Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. O tema é: aprenda a cuidar do santuário de Deus. Vamos falar, irmão, de um tema preocupante. Tema esse que não vai trazer muito glória a Deus e aleluia, mas vai trazer ensinamento para o teu coração, sabedoria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vou repetir o 17. Repita comigo: se alguém, não ouvi, bem ouvido tudo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Inclina a tua cabeça e oremos. Pai, é o momento da pregação da tua palavra, Senhor. Deus vem falando aos corações nessa noite de um modo poderoso, de um modo profundo, meu Pai. Vem trabalhando no mais íntimo do ser dessa pessoa, em trazer entendimento, sabedoria. Essa doutrina venha ser pregada no coração dessa pessoa nessa noite, e essa pessoa venha sair daqui nessa noite mais crente do que o que ela chegou, meu Pai. Que o Senhor venha derramar nos corações temor, que o Senhor venha derramar, meu Pai, discernimento nessa noite. A tua palavra venha nos lavar, que a tua palavra venha nos ensinar, que a tua palavra venha nos dar direção, meu Pai. Usa os meus lábios nessa noite, de modo que essa palavra ela chegue nos corações e produza o fruto devido para onde está sendo mandada, em nome de Jesus. Só quem está vivo dá glória a Deus. A turmação assim. Meus irmãos, estamos diante de um texto aonde pregadores, ministros, pastores, estudiosos da Bíblia Sagrada, eles fazem, e nós vamos fazer nessa noite uma exegese desse texto, e nós entendemos que Paulo está falando de nós, que é para sermos, é para nós nos tornarmos santuário de Deus, templo do Espírito Santo. E nesse texto a Bíblia vai dizer que se nós somos santuário de Deus, habitação de Deus, na primeira carta de Pedro, ele também dá um ênfase, ele diz que nós somos casas espirituais. E se nós somos santuário de Deus, o texto está dizendo aqui que ninguém pode destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Amém? Amém. Aqui entra o contexto onde os estudiosos, teólogos, pastores, enfim,
ele pede o quê? Salvação. Porque a partir do momento que nós confessamos Jesus, irmãos, como Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo, passamos a ter uma vida com Deus, e o Espírito Santo vem e habita em nós. E agora, se tem alguém morando, não é a casa que vai mudar. Quem vai mudar quem é? É o morador. E quem é o morador nós estamos falando aqui? Me ajude, pelo amor de Cristo. O Espírito Santo. Jesus falando para Nicodemos, a bispo pregou esses dias, a questão de nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Para onde o Espírito Santo sopra como um vento, nós vamos seguir na direção que Ele nos manda. Porque se eu compro uma casa e vou habitar nela, quem vai mandar quem é? Sou eu. E a Bíblia diz que nós fomos comprados um preço muito caro. Preço de quê? De sangue. Então o Espírito Santo veio, entrou em nós e agora ele habita. Eu posso dizer que você não tem querer. Você não manda na tua vida. Como é que é, pastor? Quem é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado segundo o agir de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui, não isso. O Espírito Santo ele vem para fazer morada. Tiago diz na sua epístola, no capítulo número 3, que esse mesmo Espírito ele tem ciúme de nós. Em um louvor diz que Deus não quer dividir com ninguém a nossa adoração. É louvor, não é mesmo? E de fato, se o Espírito Santo tem ciúme, nós vamos ser direcionados a uma adoração a Deus, uma adoração genuína, uma adoração ao Espírito Santo. Irmão, e o que tem a ver isso aqui? A partir do momento, irmão, que eu confesso Jesus como Salvador, e o Espírito Santo vem habitar em mim, em determinado momento, eu penso em acabar com a minha vida, me suicidar. O contexto diz que Deus vai destruir quem destruir o santuário dele. Ou seja, se eu me suicido, eu estou destruindo, derrubando por terra o templo do Espírito Santo. Sim ou não? Então Deus vai me destruir. Aqui é no contexto de salvação. Se suicidou, perdeu a salvação. Então, irmão, no início da nossa fé, é de uma maravilha. A gente pega esse texto aqui, e o pregador pentecostal que somos, a gente aplica só no poder de Deus, só reteté, só as maravilhas, só. E a gente vai contextualizando só que o Espírito Santo habita e que tem poder dentro de nós. Eu não vim falar disso nessa noite. Eu vim falar, irmão, de algo que está preocupando. É algo mundial. Você que confessou Jesus, nós que confessamos a Jesus, a gente vai perceber que no início da nossa fé, quando tudo vai bem, irmão, é o primeiro amor, é glória a Deus, é aleluia, é línguas estranhas, é revelação, é profecia, é a vontade de servir a Deus, é uma alegria. Em determinados lugares é ensinado que agora com Jesus
você quiser. Mas enfim, nós vamos passar por adversidades. Mas começamos a nossa fé, tudo às mil maravilhas. Alguns vão se estruturando, vão se enraizando, vão começando a crescer na fé, já sai do leite, você sabe muito bem que é mãe. Tem menino que vai até um certo tempo no leite, mas quando ele começa a crescer um pouco mais, o leite não sacia, ele quer um alimento mais grosso, mais consistente. Aí vem o mingau, vem a babinha, de repente já vem a comida, aquele mais grosseiro. Por quê? Porque só o leite não está saciando. Então, alguns de nós, quando chegamos nesse nível, a gente vai se alimentando a ponto da gente fincar nossas raízes profundas, como o salmista diz, e nos tornarmos como uma palmeira. A palmeira encrava as suas raízes e ela não para de crescer, ela cresce a muitos metros de profundidade, alcança os lençóis freáticos e se entrelaça com as rochas. Aí entra o contexto de Lucas, no capítulo de número 6, aquele que cava os alicerces e edifica sua casa sobre a rocha. Aonde o Senhor quer chegar? Eu quero chegar nas lutas, nas provas, nas adversidades, nas tribulações, nas tempestades da vida, nos desertos. E quando eu falo de tudo isso aqui, deserto, eu falo de tempestade, provação, tribulação, angústia. Pode ser no casamento, pode ser na área financeira, pode ser na área espiritual, frieza espiritual, sem ter vontade de nada. Pode ser na tua vida profissional, está passando uma crise. Pode ser na saúde, pode ser familiar, uma contenda que se alastrou, está atacando todo mundo. Enfim, quando eu falo de lutas, eu falo do plural, lutas. E na hora das lutas, irmão, tem um divisor de águas. Alguns que têm
mostrou luta por luta. Eu disse, meu Deus, cada um uma luta em uma área diferente, ou alguns parecidos. E quando nós estamos vivenciando lutas, irmão, Tiago, a Bíblia diz que ele anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Apocalipse 12 diz que ele trabalha com pressa. Há os que habitam na terra e no mar, porque Satanás desceu até nós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Esse lhe resta pouco tempo está dizendo que ele tem pressa em ceifar, ele tem pressa em colher vidas para levar você sabe para onde. Então, irmão, dentro desse contexto, as pessoas passam a vivenciar batalhas espirituais. Lembra do que eu falei no princípio, da glória a Deus, da aleluia, a vontade de fazer a obra, vontade de louvar, vontade de tocar, vontade de evangelizar. É uma alegria, é uma empolgação, entusiasmo, uma vontade imensa. Era línguas estranhas, era profecia, revelação. E você sentiu o poder de Deus. E agora, dentro da luta, irmão, não é que Deus não esteja agindo. É que dentro das batalhas espirituais, nós estamos em um campo de guerra, um campo de batalha. Uma fase diferente. E dentro desse contexto, o inimigo vai usar esse momento de pressão para pressionar mais ainda as pessoas. Irmão, existem crentes, quando eu digo crentes, eu digo do recém-convertido até pastores, tirando a sua própria vida. A expressão é a mesma, só Deus sabe o que essa pessoa estava passando. A primeira coisa que você escuta das pessoas é ou não é? Só Deus sabe o que essa pessoa estava passando. Só que nós que somos cristãos, irmão, perdão, nós vamos entender o que a Bíblia está dizendo aqui. Diante das adversidades, o inimigo vai vir no ouvido ou na mente. Porque o campo de batalha que o inimigo mais trabalha, irmão, não é no físico. Ele trabalha no físico, usando de pessoas. Mas o campo de batalha que o inimigo mais usa é a mente. Existem pessoas que estão vivendo uma pressão tão grande, irmão. A luta tão grande, como eu disse, como uma panela de pressão. O inimigo vem na mente e diz: tira a vida, acaba com isso. Acaba com isso. Resolve o problema. Ele não te quer mais, ela não te quer mais. Acaba com ele. Acaba. Tu vai chamar a atenção dele, tu vai chamar a atenção dela. Acaba com esse sofrimento da tua saúde. E o inimigo vai falando. Irmão, quem nunca passou um momento de luta nessa proporção, eu não estou profetizando nada na tua vida, ainda vai passar um momento que a luta é tão grande que você vai ficar em estado de choque. Vai chegar no nível que haverá um dia que você vai chorar tanto que você vai soluçar, que você vai se desesperar. Alguém diz: está repreendido, pastor. Não estou profetizando coisa ruim, não. Não estou falando de uma pressãozinha, não. Estou falando de pressões grandes. Eu estou falando de tribulações que só sabe quem está na pele. Uma coisinha, eu estou dizendo lá, eu estou falando de coisa grande. Desespero da pessoa ficar em estado de choque por uma situação
de Deus. Ele dá um exemplo na Bíblia do ouro. Para o ouro ser refinado, ele passa pelo quê? Pelo fogo. O que é puro vai permanecer, vai se tornar um ouro refinado. E fogo na Bíblia, além do Espírito Santo, nesse contexto, Pedro diz que existe o fogo da prova. E quando as provas vêm, é com o intuito de provar a mim e a você. É com o intuito de tentar a mim e a você. Como assim, pastor? Dentro dessas provas terríveis, ou nós seremos aprovados ou reprovados. Quando Jesus era levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi só para refletir? Foi só para passar um tempo lá? Foi para quê? Para ser provado, para ser tentado. E quem é que quer tentar ele? Ajuda. Quem quer tentar ele? O diabo. É nos nossos desejos que o inimigo se apresenta, se aproxima e tenta. E não é em qualquer momento que ele se apresenta. E não é em qualquer momento que ele se aproxima e vai agir. A Bíblia diz que foi quando Jesus teve o quê? Fome. 40 dias. Passaram-se os 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. O que tem a ver, pastor? Tem a ver que é no momento mais vulnerável. É no momento que você mais está precisando. É no momento que você mais está sentindo na pele. É no momento que mais está atribulando a tua mente. É no momento que a tua mente está cheia de dúvidas, cheia de perguntas. É no momento que você mais está precisando daquele milagre. Você já precisava, mas agora você está precisando mais. Agora ele vai se aproximar. A primeira coisa que ele vai fazer, olha para cá, é gerar dúvida na tua fé, na tua mente. Ele vai usar a palavra para distorcer, para tentar te tirar a posição. Irmão, eu vejo o inimigo trabalhando na mente das pessoas nesse período atual e fazendo com que as pessoas tirem suas vidas. E repito, quando nós pensamos em tirar nossa própria vida, nós não estamos tocando mais do que é nosso, ainda que fisicamente seja nosso, mas espiritualmente pertence a Deus. Somos morada do Espírito Santo. Se eu destruo o santuário de Deus, Deus vai me destruir. Alguém está entendendo até aqui? Dentre as lutas, adversidades, provações, o mal do século tem se chamado o quê? Depressão, ansiedade, sim ou não? É as duas coisas que mais fala-se nos últimos tempos. A pessoa vive ansiosa por algo dentro do contexto, está esperando algo e aquilo não acontece. Não acontece, não acontece. Pastor, estou orando e não está acontecendo, o que está passando? E você está roendo o olho, você está ansioso. E à medida que aquela bênção que você busca diante de Deus não acontece, não chega, aquela ansiedade, ela pode se tornar uma depressão. Você querer largar tudo e ficar dentro do quarto escuro. Irmão, por si só, todo ser humano tem assim um pouco de ansiedade. Qual é a ansiedade normal? Um exemplo. Dia de aniversário da igreja. Aqueles que têm amor ao ministério,
pastor, os obreiros, o membro, ele pensa assim: não, tomara que chegue logo a hora, não veja, eu não, olha a expressão, não veja a hora. O que é isso? É ansiedade, mas uma ansiedade benigna. Quando é que uma ansiedade se torna maligna? Quando ela fica aqui, ó, martelando e martelando, e esse pensamento ansioso te impede de fazer outras coisas. Quando esse pensamento de ansiedade por algo, você foca tanto naquilo ali que vai te prejudicando no trabalho, vai te prejudicando uma coisa, vai te prejudicando outra, porque você está ansioso por algo. Pessoas que se apegam a um futuro tão longe, ficam tão ansiosos que esquecem do presente e prejudicam a vida toda. E isso pode se tornar uma depressão. Pessoa se entristecer, a pessoa querer desistir, a pessoa querer parar, a pessoa querer entrar dentro de um quarto escuro. E por último, então, o inimigo trabalhar nesse contexto e falar para essa pessoa que o melhor é essa pessoa tirar a sua vida. Qual é a moda atual que surgiu de um tempinho para cá? Jovens, até adultos, se cortaram. Para causar preocupação nos outros, para aparecer, para as pessoas se preocupar com elas, como um modo de protesto. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Então é o mal que tem se alastrado. Pastor, o que tem a ver isso? Eu vou chegar lá. Ansiedade e depressão, mal do século. Existe acompanhamentos, irmão, hoje para isso, ou psicológico ou psiquiátrico, dependendo do grau. Mas dentro desse contexto aqui, irmão, quando a pessoa desenvolve uma ansiedade, essa ansiedade vira depressão, tem pessoas que começam a ter o desejo de suicídio. Em alguns casos, é uma tristeza bem exagerada. A pessoa vive chorando, vive angustiada. Mas em outros casos, além de viver angustiada, chorando, entra no contexto espiritual. Pessoas começam a ouvir vozes. E dentro dessas vozes, o inimigo afirma que o melhor caminho é tirar a vida. Irmão, e quantas pessoas têm tirado a sua vida? Tem se matado, irmão. Certa vez eu vi um vídeo de um pastor, ele passou uns 15 minutos falando tudo que eu já sei, tudo que eu passo. Ele disse: irmão, isso não é desabafo. Ele começou a falar. Meus irmãos criticavam ele, e quando precisava do carro, o carro era da igreja, ele precisava levar alguém para o hospital, e ele falando que se doava, mas as pessoas ainda cobravam. Ele falando que ajuda algumas pessoas, mas as pessoas ainda saindo a falar mal. Ele falando de pessoas que pelas costas pareciam mais demônios falando de seus familiares. E ele sabia disso. E assim, coisas que ele foi falando, e ele dizia: irmão, não está desabafando. Quantos anos eu passei aqui e eu nunca falei isso. Irmão, saindo daquele púlpito, horas depois aquele pastor tirou a vida. Tamanha foi a pressão na mente dele. Não, pastor, mas um pastor, eu não entendo não. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Quando o povo estava murmurando,
exagerado. Então, irmão, quantas pessoas têm entrado em uma ansiedade, depressão e têm tirado a própria vida? Eu quero apresentar aqui algumas estatísticas só para você entender que isso aqui está virando algo mundial, muito complicado. O inimigo está ceifando vidas. O inimigo está trabalhando e dizendo para as pessoas: o teu problema é tão grande, mas tão grande que não tem jeito. Nem o Deus que dizem que é grande é maior que esse problema. O teu problema maior, tira a tua vida e tu resolve. Então as pessoas, infelizmente, estão tirando a própria vida. Eu quero apresentar aqui alguns dados, irmão. Pesquisas, irmão, apontam que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Você sabe que número é esse? Está bem exagerado. As pessoas olham números e falam tanto em psicólogo e psiquiatra. São duas funções que estão sendo procuradíssimas. Isso aqui, irmão, é uma pesquisa feita pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E se a gente perceber os casos mais graves, irmão, de ansiedade e depressão, elas vão resultar em muitas pessoas tirando a sua própria vida, cometendo o suicídio. Alguém viu falar do rapaz que tirou a vida hoje ali da Benedita Bruxa? Alguém viu falar? Ninguém. Por que eu estou pregando isso aqui, irmão? Porque tem pessoas dentro das igrejas que estão passando por isso aqui. A gente só prega o poder, a glória, o fogo. E a gente não para para trazer um ensinamento para o povo. A gente não para para falar de algo da alma, algo que as pessoas estão precisando, sentindo, e a gente quer ensinar as pessoas só a pegar fogo direto. 5 da manhã, a gente encostando a trabalhar, estava lá o rapaz pendurado ali entre a Vicunha e a Testemunhão. Se enforcou, aparentemente se enforcou, né? Estava pendurado. Aí o pessoal falou, não, estava do outro lado do ônibus, né? Aí o pessoal falando e começou aquele alvoroço, enfim. O porquê? Só Deus sabe e só Ele sabe. Então, irmão, isso aqui está acontecendo no nosso meio, no meio da nossa sociedade. A igreja atual não está preparada, olha para cá, a igreja atual não está preparada para a igreja do momento atual não está preparada para lidar com o autismo. A igreja atual, não digo igreja atual, digo igreja do todo, não está preparada para lidar com pessoas ansiosas, depressivas. Por quê? Porque a gente tudo diz que é demônio. E tem pessoas que estão começando apenas com uma ansiedade, com algo na alma, uma sequela de um relacionamento, de uma perda. E isso tem que ser tratado, irmão, conversado, ministrado.
Eu quero aqui dividir as coisas. Existem situações que as pessoas estão intitulando como ansiedade e depressão, que não é depressão nem ansiedade. Eu quero deixar bem claro. Existem situações que as pessoas estão nomeando, porque estão olhando fisicamente, como ansiedade e depressão, que não é ansiedade e não é depressão. É ação de demônios ali. E está querendo levar aquela pessoa no estado de loucura, como jovem lunático, como gadareno. Mas existem pessoas que estão começando a desencadear um quadro de ansiedade, repito, por causa de feridas na alma. Nem tudo é demônio. No interior do estado, conheci um bispo. Na realidade, ele era pastor, não sabia ele bispo. E ele disse para mim: apóstolo, eu estou despregando tudo que eu aprendi. Ou melhor, eu estou despregando tudo que eu preguei. Porque tudo para mim era demônio. Ansiedade, demônio. Depressão, demônio. E eu me vi, ele dizendo, e eu me vi com a minha esposa do meu lado, com ansiedade, e depois desenvolveu uma depressão, a ponto de ficar feito um zumbi. A gente fez campanha, Paulo? Fizemos. A gente fez jejum, Paulo, subindo com ela no monte, subimos. Todos os pastores, pregadores, ungidos, consagrados aqui da igreja, pediam para orar. O manifesto estava dando. Acontecia uma coisa, não. E ele disse: eu me senti um pouco envergonhado. Eu disse: de fato, a igreja atual não está preparada para isso, porque tudo é demônio na boca dos crentes. E tem pessoas que estão começando com uma simples ansiedade, uma simples ferida na alma, e vai tomando a proporção que aí sim o inimigo vai dominar essa situação, a ponto de levar ela para um extremo espiritual e tentar falar na mente dessa pessoa para ela tirar a vida. Rapaz, aqui jovem, está podendo um rapaz jovem, irmão, ceifou a sua própria vida. E você que é cristão, irmão, se um dia o inimigo vem com esse fato furado na sua mente, independente da luta, da adversidade que você esteja passando, e você sentir uma força, uma voz, algo contrário que você tira a vida, aí sim eu digo: repreenda. Isso sim é o demônio. Isso sim são demônios. Usando da situação do extremo, da pressão, para tentar te convencer a algo espiritual que é muito sério. Tirar a vida, irmão, só Deus pode fazer isso. 1 Samuel capítulo 2, 6 diz: o Senhor quem dá a vida e o Senhor quem tira. Então, irmão, quantas e quantas pessoas estão no meio dessa forma? Quantas pessoas estão no meio das igrejas dessa forma? Olha para cá, você concorda comigo se você quiser, não tem problema. Segundo, irmão, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas tiram a vida anualmente. Você sabe o que é isso? Quase 1 milhão de pessoas cometem um suicídio, tiram a própria vida. Isso durante um ano. Em todo o mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Em 1 minuto e 40, ou melhor, em 1 minuto e 20. Enquanto eu estou fazendo uma pequena oração, 2 pessoas estão tirando a vida por aí no mundo. Poderia ter feito um cálculo, né? De segundo em segundo, quanto chegaria 2 horas? Se em 40 segundos
pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo, então é um número muito elevado. Aqui no Brasil, segundo as pesquisas, cerca de 14 mil pessoas se suicidam no Brasil anualmente. E isso significa que a cada dia, em média, 38 pessoas tiram a própria vida. Dia. Em 45 minutos, alguém morre se suicidando aqui no Brasil. A cada 45 minutos. A pesquisa científica aponta que para cada pessoa que se suicida, ele vai influenciar e impactar em mais 46 pessoas que estão ao seu redor. Olha, só na roda eu vi homens e mulheres falando, me deu uma angústia, me deu uma coisa ruim. E quando eu fui estudar isso aqui, logo eu entendi. Tanto vai impactar e influenciar no familiar na hora de uma luta grande, pensar, olha, fulano fez isso, será que eu devo fazer o mesmo e o inimigo vai? Ou seja, segundo o estudo científico, uma pessoa que se suicida ao seu redor vai impactar e influenciar 46 pessoas ao seu redor. Isso é grande, irmão. Os 3 países que mais teve suicídio em 2024. Primeiro, a Índia, 258 mil. Segundo país, o maior número de suicídios, China, 120 mil. 2024. Terceiro país, o maior índice de suicídio, terceiro colocado, Estados Unidos, 43 mil. Virou caso de saúde pública, então, aqui no Brasil. Tem umas campanhas que trabalha em empresa, quem vai no posto de saúde, talvez até no colégio, não sei que os colegas divulgam isso, as repartições públicas, eles intitularam o mês como a cor. Prevenção à água, cuidado com a água, começa em janeiro, é o janeiro branco. A conscientização e o cuidado da saúde mental. Aí lá, depois do meio do ano, dentro desse contexto aqui, vem o setembro amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. Olha como o negócio está se agravando. Está tendo campanha, palestras em alguns lugares. Porque isso aqui está pegando. Então, irmãos, pastor, se tivesse ouvido hoje, você está pregando o Bíblia, você está falando que não disse. Vamos lá, está calmo, deixe de resenha. Nós temos que entender, irmão, que nós temos que cuidar da nossa mente e do nosso corpo. E isso é bíblico, eu vou lhe mostrar. É bom a pregação avivada, uma revelação tremenda, e que Deus fez e que Deus vai fazer, aleluia, glória a Deus por isso. Mas o que eu vou te ensinar aqui hoje, que você vai sair daqui hoje, talvez cabisbaixo. Talvez você está pensando em ir para a pizzaria, talvez não vai, não sei. Nós temos que cuidar da nossa mente. Estou brincando, você vai para a sua pizzaria. Nós temos que cuidar da nossa mente e do nosso corpo com sabedoria.
essa situação ou essas situações começar a querer governar, dominar, segurar tua mente, e você só focar nisso, aprenda a usar o poder da palavra de Deus, aprenda a tentar dominar um pouco mais a sua mente. Como assim, pastor? Ocupando a tua mente com as coisas de Deus. Primeira coisa, quando alguém está em um estágio de choque, nessas situações aqui, de ansiedade, depressão, o inimigo está já dominando lá no finalzinho. A pessoa não ora, a pessoa não tem força para vir à igreja, se coloca um louvor mesmo que está colocando uma parede dessa. Por quê? Porque às vezes não é falta de aviso. Lá atrás o pastor é batendo na mesma terra. Cuidado. Mas assim, sabe, a pessoa enche o beijo, faz bochecha, não recebe, e quando pensa que não, irmão, está metido até no pescoço uma situação ruim. Então, Lamentações está dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que pode trazer esperança. E não está pensando só coisa ruim, do problema. Você não chegou em um estágio de extremo, não, irmão. Coloca um louvor, tira aquele dia para orar, tira aquele momento para ler a Bíblia. Se não quer ler a Bíblia, coloca a Bíblia em alto, na tua cabeceira, vai escutar sem dormir. Procura escutar. Procura trazer para dentro da tua mente coisa boa. Mas está lá. Você está passando por uma luta aqui. A luta já está grande. Depois você diz: eu vou no Google e vou pesquisar o que é isso aqui. Aí o Google vai dizer um bocado de miséria. Pode ocasionar coisas maiores ainda. Aí você vai procurar vídeos sobre o assunto. Mais miséria. Quando pensa que não, você está tão dominado no contexto do problema que fica fácil o inimigo minar a mente de dominar. Porque a gente não consegue ter o segmento que a nossa mente está sendo preenchida só com o problema, com as preocupações, e daquela ansiedade, daqui a pouco em depressão, e daqui a pouco eu até pregando. O inimigo domina a situação, e aí tem pessoa que quer tirar a própria vida. Certa-feira fui chamado. Eu era do ministério, recém-consagrado pastor. Fiz um jejum até depois do culto. E ali cheguei em casa, comida preparada na mesa, e eu já estava sentado, com a colher na mão, sem me comentar. De repente alguém diz: vem aqui, gente, acontecendo assim, 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 assim. Por coincidência, não sei se é coincidência, você tem uma ação maligna nessa vida, não sei. Sabe que eu não estou falando de profetizando, não, não é profecia não. O rapaz, endividado na droga, no crack, já processo, correu para a ministra embuste para se jogar na frente dos carros. A filha foi lá e catou, segurou, os filhos, chorou. E quando cheguei lá, um estágio assim, muito. E tudo que eu estou falando aqui, situação se agravou tanto, agiota, dívida, fundo do poço, crack, achando que não tinha mais condição de pagar. Porque o diabo disse: vai para a avenida, você lança na frente do caminhão. Cheguei lá, irmão, tinha um currículo dele, estava dentro de casa, sentou na rede, ele chorando, falei: sai calma. Vai para irmão, nem para a igreja de mim. E ele sentou na mesa, foi sacar, sentou na mesa, na rede, foi se acalmando, deixou o semblante, olhou para mim e disse assim: eu disse: acalma, tem jeito, Jesus pode fazer. Ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse: ia dar certo hoje.
E eu discerni que era o diabo na boca dele. Eu disse: por que não deu certo? Demônio. E aí ele começou a me dar. Era uma pessoa possessa, irmão, diabo. Foi uma luta para expulsar aquele mal, uma casta de demônio pesada. Quem está escutando talvez aqui ou na internet, não, demônio ele expulsa e pronto. Eu quero provar que se você pega uma caixa de demônio bem pesada, você vai entender o que eu estou falando, porque só sabe que tem experiência, que passa, né? Enfim, ora o rapaz falava em si, ora era demônio, ora em si, ora demônio. Veio dois jovens, um portando com uma grade daquela ali, observar a situação, ficar só olhando, aí expulsou o demônio, a hora saía, voltava, saía, voltava. Quando teve um momento que ele voltou em si e olhou para a grade, olhou para a menina, e ele começou a fazer assim, mamãe. As meninas manifestadas lá fora, abri uma grade com 3 pessoas manifestadas dentro de casa. Era uma caixa de demônio tão pesada, então, um controle tão grande, aqueles demônios tinham naquelas 3 pessoas, que aquele rapaz, com aquele demônio incorporado, ele fazia assim para uma, como tivesse pegando no coração dela, ele fazia assim, ó. Ela já dentro de casa, e ela pegava no peito, quando ele tossia a mão, ele gritava de dor e mandava ele parar, e não estava aguentando, era como tivesse pegando no coração dela, algo feio. Dentro do contexto aqui, começou com um cigarrinho, uma pedrinha, um dinheirinho aqui emprestado, e foi aumentando, e foi aumentando, as dívidas foram aumentando, as terras foram mais consumidas, as dívidas se expandiram, ansiedade, depressão e deprecão. Então o inimigo trabalha. O que eu estou querendo dizer aqui? Para você não chegar nesse nível, você tem que procurar trabalhar isso também. Não se deixe dominar pela situação, traz à tua memória aquilo que pode trazer esperança. Será que você não está vendo que você está chorando dias e dias e dias e dias? Será que você não reage? Sabe uma coisa? Só pensando, só ruminando isso aqui, eu vou ouvir um louvor, eu vou tirar um momento de oração. Vai diferente, irmão. Alguém pode dizer, só sabe o que está passando e está na pele. Amém. Mas eu estou te dando aqui um caminho para você tentar brindar tua mente. Em Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e 2, diz assim, ó: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com esse século, mas o que? Transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, ajuda a combater as situações que começaram, você pensa que está sério, mas pode se agravar muito mais. Começa a colocar na tua mente coisas de Deus, coisa nova. Começa a focar na oração, abre um jejum, leia a palavra, ouça a palavra. Então, irmão, fazendo isso, você vai tentar blindar a tua mente. Paulo, escrevendo a igreja dos Efésios, fala do capacete da salvação, fala do escudo da fé, o qual você vai poder, com eles você vai poder atacar os dardos inflamados, mente, os dardos inflamados do maligno. Então, quando eu estou me revestindo da armadura, eu estou buscando a Deus, é isso que eu estou querendo dizer para você. Não foca no problema, não foca na seta, nos dardos inflamados, nos pensamentos contrários, nos pensamentos de luta, nos pensamentos de derrota. Foca em se revestir da armadura de Deus para tu apagar
Corpo, alma e espírito, somos três em um. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. A gente só foca hoje, dentro da igreja, de cuidar do espírito. A alma, a gente diz que tudo é demônio. Pessoas se entristecer é demônio. Hoje está difícil quando as pessoas compartilham uma tristeza com alguém. O camarada às vezes se acha muito espiritual, o irmão está com demônio. E agora partilha para o contexto do corpo. Você tem que cuidar do teu corpo? Eu falei até aqui do suicídio. Você pega uma corda, colocar no pescoço como um fio, seja lá como for, e se pendurar. Porque o diabo trabalhou na situação. Ele tentou te pressionar a ponto de tirar de você, tirar a tua própria vida. Mas agora eu vou entrar no contexto que tem pessoas se matando com as próprias mãos. O texto está dizendo que temos que manter o nosso corpo, alma e espírito íntegro. Quer dizer íntegro? Inteiro, completo, irrepreensível, que não necessita de repreensão. E o meu corpo tem que estar assim, pastor? Tem. Inteiro, completo, até a vinda do Senhor. Quem vai fazer isso? Ai, meu Deus, Deus cuida de mim. Estou falando de corpo. Corpo. Quem tem corpo aí? É Deus que escolhe o que você come. Olha, meu filho. Aleluia. O cardápio do meu filho hoje, eu estou cuidando, vai ser um banquete tremendo. E vai começar a te apresentar. É assim, não? Não só eu. É onde você bota um zóio. Você quer consumir tudo. Tem gente que vive no óleo. O figo só bebe com óleo. Ainda não é no óleo espiritual, é no óleo da coxinha, do pastel, é na massa, é na pizza. Irmão, não come outra coisa. Só bagaceira. Só bobagem. Comer desordenadamente, irmão, e comer mal, comer bobagem, está em Gálatas 5:21. A glutonaria, comer exagerado.
Deus. Não, pastor, Deus mora em mim, é Deus que vai cuidar de mim. Se é Deus que vai cuidar de você, vamos lá. Por que você come o que você quer? Você pergunta para Deus: o que você tem que comer? Não. Então não é Deus, é você. Temos que desenvolver hábitos e fazer uma atividade física. Tem crente se matando e continuando com o discurso: Jesus que cuida de mim, pastor. Pastor que não vai embora. Gordão, andar com a mão debaixo do braço. Desculpa, um dia anda a garrafa de cachaça, né? Eu não sei que como ele estava aí, cara. Garrafa de Coca-Cola. Coxinha, massa, pizza. Meus irmãos, pastor, tá, pastor? Exagera. Não, tem o Espírito Santo, meu filho. O Espírito Santo cuida de mim. Resultado: tem um AVC, nunca mais comer, anda castigando a mão da boca. Foi Deus ou não? O Senhor faz com que o anjo desce, usa alguém, fala comigo, mais do que isso. Os irmãos todo dia: pastor, o outro: pastor, isso não, maneira, pastor. Mas Deus não falou uma vez, não, foi muito. E a pessoa, a gente é tão tapado, fica dizendo: isso. Quem tem o Espírito Santo não adoece. Quem tem o Espírito de Deus não adoece. Aí então Eliseu não tinha o Espírito de Deus, né? Eliseu morreu doente. Então, irmão, nós temos que quebrar esse tabu. Nada de, não é Deus que vai cuidar do meu corpo, no sentido, eu faço o que eu quero, Deus cuida. Eu estou agindo como um menino mimado. Eu faço é com Deus, e Deus que se livre para cuidar de mim. Olha, não, filho. A conta vai chegar. E tem pessoas se matando, se suicidando, irmão. Tem coisas no Evangelho, quase que eu vou dizer. Tem coisas no Evangelho que a gente fala demais e não entende nada. Virou papagaio. Quando alguém fala, ele copiou, colou, passou para frente. Mas existe algo chamado experiência. E você passar por aquilo. Já fui um desses aqui, ó. Deus que cuida de mim, o Espírito Santo está em mim. Comecei a me sentir mal há um tempo atrás ainda, alguns meses atrás. Não vou falar detalhe aqui não. Fiz vários exames. Olha, o coração foi 5. Eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x do tórax, Holter, é aquele de 24 horas no corpo, o ergométrico, que é o da esteira, e outra série de exames, de sangue, por aí vai. Peguei diante do médico, a primeira coisa que o médico falou: atividade física. Na minha rede social tem lá o vídeo que eu gravei, fazendo uma caminhada dizendo: existe uma expressão no meu evangelho que não vai para a igreja por amor, vai pela dor. Aí eu falo lá, e eu estou aprendendo outra expressão que não é bíblica. É algo que eu estou sentindo e vivendo. Quem não faz atividade física por amor, faz pela dor. Só que passa, irmão. Só que vai sentir na pele, aí fica os limpadores. Oprimido e irmão, vai caminhado, você fala, não. Aí
consultório. Atividade física. Aí temos irmão, tão cabeça de porco, tão teimoso, que diz assim: amarrado em nome de Jesus. Amarrado, a palavra do cão do médico. Irmão, não tem nada de. Quem crê na lei da semeadura? O homem planta e come. O homem plantava as coxinhas para dentro, as pizzazinhas para dentro, o resto umas cocazinhas para dentro. Vai ter fruto, filho. Vai. Não é o médico que está sendo usado pelo cão, não. Ele está dizendo o que não foi o cão, foi você que fez no teu corpo. Estou falando de suicídio. E tem gente que não está cuidando do corpo. A sua caminhada, irmão, cuide do seu corpo. Deixa o inválido falar. Deixa ele comer as coxinhas dele. Trombeta sua, eu quero ver. No rodízio das pizzas por aí, nos rodízios das coxinhas, no rodízio de carro, vamos ver. A Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo número 5, 29. Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. E diga uma coisa: Cristo coloca para dentro da igreja o que é ruim, Cristo faz coisa ruim para a igreja, maltrata a igreja, maltrata o corpo que é a igreja, ele maltrata, irmão. Porque ele cuida, ele tem algo sadio para o corpo que é a igreja. Assim também nós temos que cuidar, irmão. Ninguém odeia seu corpo, antes alimenta e cuida dele. Cuidar, irmão, não é se encher, se empanzinar até as galinhas, não. Come, não levantar o nariz, sai do nariz. E o que é comigo? Direto. Mas eu estou pedindo a Deus uma revelação. Você quer mais que isso, irmão? Pastor, o mundo hoje está doido para coisa de médico. É doido, uma revelação de Deus para a tua vida. Cuida do teu corpo. Cuida do santuário de Deus. Cuida da tua vida. Nós temos que entender, irmão, também que o nosso corpo precisa de descanso. Buscar Deus é bom, participar da vigília é bom, subir um monte de madrugada é bom, trabalhar bastante para ter recurso, para ser o mantenedor, aquele que supre, aquele que provê na casa, é bom. Só que você tem que ter o teu momento de descanso, você tem que respeitar o teu corpo. Se você não respeita o limite do teu corpo, você está desrespeitando o santuário do Deus vivo. Quem passa do limite não respeita o seu corpo, ainda que não coma animais, ainda que não faça tudo aquilo que eu falei aqui, perde muito sono, porque jejuma sem sabedoria, não se alimenta corretamente, não cuida do seu estômago. O corpo vai sentir. Um pastor chamado Paulo Candudo, irmão, eu posso ter esse relato. Ele afirma ter contemplado o seu próprio velório. Aos 44 anos ele foi decretado seu óbito. E ele diz que ele viu que o médico falou para a esposa dele. Ele viu na hora que tiraram a aliança dele, o seu corpo. E ele disse que na hora que ele estava se vendo, alguém aqui atrás chegou e tocou no ombro dele. Ele sentiu que era Jesus falando para ele. De repente ele se viu no velório.
E alguém chegou, começou a olhar, e aquele que tocou no ombro dele, o pastor Paulo, tudo, dizia assim: eu tinha tantos propósitos para a tua vida, tantos, mas tu abortou esse propósito. Ele relata que ele fazia muito jejum desnecessariamente, às vezes não era nem para combater o mal, sem sabedoria, noites e mais noites de vigília de oração, e não descansava o seu corpo, não dormia o que era necessário, pela orientação dele. A gente tem que dormir no mínimo quantas horas? 8 horas. Não, pastor, isso aí também não é Deus, não. Você quer ter um descanso, filho? Você quer ser mais que Deus? Se Deus trabalhou e descansou, você quer ser mais que Deus? Então estava lá. Ele ouviu aquela voz que dizia: eu tinha grandes propósitos, mas você abortou esse propósito. Foi você, não foi eu. E a gente olhava e via o seu relógio, e alguém olhava para o seu corpo no caixão e dizia: mas o irmão Paulo, o pastor Paulo, tão novo, aquele ser componente aqui, novamente pelas portas, ele dizia assim: tem mais. Além de você ter aportado os meus planos na sua vida, você fez com que as pessoas me empurram. O cara estava dizendo assim: pastor Paulo é uma bênção. Por que Deus levou ele agora? E ele ouviu uma voz dizendo: não foi eu que fiz isso aí, foi você mesmo. Segundo relato, irmão, ele ressuscita, né? Em determinado momento, mas enfim, o que eu estou querendo transmitir para você nesse momento? O nosso corpo é limitado. Ore, jejum, se não sabe, para combater o diabo tem que fazer isso. Mas tire um momento de descanso e repor, que você tem que repor no seu corpo. Trabalhe, faça o melhor para a sua casa, para você usufruir. Não é pecado você querer crescer financeiramente, não é pecado. Eu não prego aqui um Deus miserável que você não costuma nada, não, que a igreja vai voltar. Costuma, a igreja vai voltar, costuma. Viva no melhor da terra. Isaías 1,18 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. É para nós. Então usufrua. Mas trabalhou, descansa, durma. Do contrário, irmão, a gente vai começar a se matar. Eu quero concluir aqui dizendo: pensa mais nessa mensagem hoje. Tanta estatística, mas aqui num ponto que talvez você nunca imaginou. Você tem sido relaxado com o teu corpo. Se você está sendo relaxado com o teu corpo, você está sendo relaxado com o tempo de Deus, com o santuário de Deus. Você tem feito de qualquer jeito. Você tem apresentado nesse santuário como alimento coisas que Deus não prova. Se cuide, irmão, cuide do seu corpo. Sai daqui meditando. Se não concorda, amém, mas a palavra está sendo pregada. A Bíblia está dizendo que temos que manter o nosso corpo, alma e espírito inteiro. Quem está destruindo? A gente mesmo. Quem está acabando? A gente mesmo. De repente, 40, 50 anos, vai diante do médico, está lá em portadeira. Ixi, diabetes está alto, colesterol alto, triglicerídeo alto, ixi, morrinho. Você e você começa a dizer que é um dom, não é? Ao momento que você faz atividade física, você sabe que ela está amarrada, em nome de Jesus. Eu não deixei de ser crente como eu comecei a fazer caminhada. Pelo contrário, eu meditava mais na vida. A gente acaba falando as promessas de Deus e a gente acaba acabando com as promessas de Deus na vida da gente. Não é o humano, não é as pessoas, é a gente mesmo.
Um grande avivalista dos Estados Unidos, ele diz que Deus deu a ele uma mensagem do cavalo. Aos 20 e poucos anos, já foi 29, se não me engano, ele diz: eu matei o cavalo e a mensagem eu não posso entregar mais. Ele estava se referindo a ele mesmo, o cavalo, aquele que conduzia a mensagem. O que ele está dizendo? A culpa não foi do diabo, a culpa não foi minha, a culpa foi minha. Porque essa palavra, irmão, você vai sair daqui meditando. Você não tem que se cuidar, você se cuida. Porque do contrário você vai se tornando um suicida, se matando dia após dia, só colocando para dentro, só colocando para dentro. O corpo vai cobrar, entende? Vai ter um momento que vai cobrar. Então não sai daqui mais criticando alguém que está cuidando do corpo. Repito, você está no direito e recebeu ou não recebeu. Se por acaso um dia você passar por um diagnóstico, você vai sentir na pele, que eu estou tentando transmitir para a igreja nessa noite. Amém? Mas se você puder, aplaudir o Senhor nessa noite. Vamos louvar a Deus nessa noite. Ensina
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar vai sair. Declaro. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Sua voz me encoraja a você. Quando tudo diz que não, parece que nada vai sair. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o meu querer. Não mesmo impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. É Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Adore ao Senhor, continue adorando. Começa a levantar tua voz em adoração a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade